nós vamos continuar estudando Romanos. Nós estamos no capítulo 13, tá? Antes, pensando um pouco sobre Romanos, nós sabemos que há essa divisão específica ali de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, algo muito como doutrina, né? Doutrina, capítulo 1 até o 11, e no capítulo 12 até o capítulo 16 já é um pouco mais de prática, né? E nós já vimos o capítulo 12, estamos no capítulo 13, embora o capítulo 13 pareça tão pequeno, são 14 versículos, mas eu dividi em duas partes, do versículo 1 ao 7, nós vimos no domingo passado, nós podemos ver, e antes de entrar nesse capítulo e também pensar nas questões práticas, nós vimos aí como duas considerações, a soberania de Deus e a sabedoria de Deus. Primeiro, a soberania de Deus, que diz que Deus é o dono da terra, de toda a criação, de todas as pessoas. Então, nada foge do controle da mão de Deus, das mãos de Deus. Está bem claro aqui dentro, né? Por que será, né? As árvores, por causa das árvores, estava cortando ontem as árvores, né? Eu lembrei agora, é a primeira vez que eu raspei minha cabeça, né? E aí aparecem, né, todas as pedras, né, que passaram por ela, todas as feridas da infância, né? Aparece tudinho, né? E eu falei, agora vai começar a aparecer um monte de coisa no telhado da igreja, né, do lado. A gente vai ver coisa que a gente nunca nem viu direito, né? E agora de manhã fiquei com uma boa surpresa, né? Essa claridade toda que entrou aqui, né? Tão boa, tão boa. Mas voltando aqui, eu só falei isso porque eu estou vendo aqui as letras estão até mais vivas na minha leitura aqui. Então, do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7, nós vimos já no domingo passado, falamos antes sobre a soberania e a sabedoria de Deus, considerando que a sabedoria de Deus está na sua doutrina, que nós já estudamos, e vem para nós hoje como uma prática. Então, quem atenta à orientação de Deus vai viver de acordo com a sabedoria de Deus. E não adianta nós teimarmos. O que Deus diz é melhor, o que Deus diz é certo, o que Deus fala é realmente a vida, né, para nós. Devemos considerar desta forma, não devemos pensar de outra forma. Então, nós já vimos aí a primeira parte, do versículo 1 até o versículo 7, o relacionamento cristão, o crente no mundo, né, neste século. O crente dentro da nossa sociedade, vivendo na sociedade, e aí o apóstolo Paulo apresenta alguns ensinos práticos, como nós devemos nos conduzir. E nesta primeira sessão, do versículo 1 até o versículo 7, Paulo fala sobre as autoridades. E tratando-se das autoridades, ele vai falar inicialmente sobre a origem das autoridades, depois ele vai falar sobre a finalidade, por quê, né? Para que essas autoridades, vai falar sobre a natureza, aquilo que as autoridades devem realmente fazer. E aí ele vai falar sobre o dever nosso como cristãos para com as autoridades, que é a palavra submissão, uma palavra muito cristã em vários aspectos de relacionamento da nossa vida, faz parte do plano de Deus, nós vivemos essa palavrinha. E por último, nós vimos que, por outro lado, nós não devemos nos sujeitar a toda forma de autoridade. Até dentro da família, né, a Bíblia, ela deixa claro a questão da autoridade e da submissão. A mulher seja submissa ao seu marido, né? Não é a todos os homens, não. Ele é homem, eu sou mulher, tem que submeter. Não. A Bíblia diz para ser submissa ao marido, é uma outra situação. Aos filhos, obedecei vossos pais no Senhor.
Ou seja, se o pai mandar o filho beber, fumar, roubar, matar, ele não precisa obedecer, não. Obedece no Senhor. Então, mesmo nós, como cristãos, estejamos sujeitos às autoridades, devemos estar, nós não devemos nos submeter a toda forma de autoridade. Mais importa obedecer a Deus que aos homens. Hoje, porém, nós vamos então entrar do versículo 8 e vamos ver se nós conseguimos concluir até o versículo 14. Ainda tratando-se de o cristão no mundo, o cristão na sociedade, o cristão... Quando eu falo cristão no mundo, me entendam, não é que está no esboço. Eu não estou falando do cristão na festa, pecando, bebendo, matando, se drogando. É crente, mas está no mundo. Não é isso. Estou falando, nós como igreja, nós como crentes, no meio da sociedade onde nós vivemos. Às vezes estamos com relação ao trabalho, nós temos pessoas lá que não são crentes, às vezes na escola, nós temos colegas ou professores ou alunos que não são crentes, às vezes na nossa vizinhança, pessoas que não são crentes, às vezes no nosso meio familiar, nós temos vários familiares que não são crentes. Então, o que Paulo está falando aqui é sobre o cristão no mundo, né, no meio da sociedade. Nós abordamos a questão das autoridades do domingo passado. E hoje vamos falar primeiramente, sobre o dever do amor. E quando se fala de dever do amor, eu quero fazer a leitura do texto que vamos estudar agora e depois voltar para fazer um outro comentário. Romanos, capítulo 13, versículo 8 até o versículo 10. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Essa é a nossa primeira sessão. Então, como cidadãos cristãos vivendo no mundo, nós devemos amar. Temos o dever do amor. Agora, observe que Paulo ainda está falando sobre obrigações. Ele ainda está falando, por que eu digo ainda está falando sobre obrigações? Abrindo o capítulo 13, qual é a primeira obrigação nossa? Com quem? Com as autoridades. Ele encerra o assunto autoridade, mas ele continua falando sobre obrigações. No que diz respeito à autoridade, ele vai, em um resumo, dizer que nós temos que ser submissos e depois especifica dizendo que nós temos que pagar os impostos, que honrar, né? Lá no final dessa sessão das autoridades, ele vai dizer o que fazer. E aí, introduzindo um novo assunto, ele diz que ainda está falando do mesmo. Por quê? Porque está falando sobre o dever. E aqui o dever é em relação ao amor. Mas antes de falar do dever do amor, Paulo ainda está falando, né, sobre pagar o que é devido, só que agora pagar a questão do amor, que é o dever que nós temos, ainda tratando disso, antes de falar da prática do amor, do dever do amor, né? Antes de falar, ele introduz o versículo 8, dizendo: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Então, antes de falar de uma dívida chamada amor, ele abre esse assunto falando que tem outras dívidas que nós não devemos ficar devendo. Tá? Não devemos ficar devendo. Antes, não devemos dever. Esse é o ponto. Antes, não devemos dever. Eu não sei se isso é verdade, não sei mesmo, mas eu já li um artigo sobre isso, né, que o Silvio Santos, ele disse que quem quiser prosperar tem que dever. É uma frase atribuída a ele. Eu confesso para vocês que eu nunca pesquisei a fundo para saber se ele falou isso. E ele diz que o fato dele ter hoje uma fortuna foi porque ele meteu a cara, né, de financiamento, de se endividar para poder trabalhar e depois dar conta, né? Eu não sou muito dessa filosofia, né?
sem ter uma previsão correta. Eu nunca vou, sei lá, pedir para que alguém me ajude com R$ 100 se eu não tenho certeza que no final do mês eu vou ter esse valor para eu devolver para essa pessoa. Então, não sei. Mas aqui ele está falando no início desse versículo 8, a ninguém fiquei devendo coisa alguma. E ele está falando ainda sobre questões materiais, ainda sobre dinheiro, ainda sobre posse, ainda sobre favor. Ainda ele está falando sobre dívidas que nós podemos ter com pessoas. E ainda está falando em questões materiais, questões físicas. Ele ainda não entrou na questão do amor. Ele está introduzindo, dizendo, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Então, nós aprendemos com o apóstolo Paulo aqui que nós devemos viver no mundo, mas com uma mentalidade diferente do mundo. E onde é que eu posso entender que há uma mentalidade diferente do mundo? O texto que deve estar no seu esboço aí, que você deve estar visualizando, é o Salmo 37, versículo 21. E lá fala que o ímpio empresta e não paga. O ímpio ele empresta e ele não paga. Salmo 37, versículo 21. Eu não sei a nossa realidade, mas eu vou confessar para vocês, eu tenho uma dificuldade. Não dificuldade de pagar, mas às vezes dificuldade de lembrar. E não pense que é de propósito, não é não. Um dia desses eu fui na Dina, e aí eu fiquei lá no caixa com impasse. Ou ela ficava me devendo, ou eu ficava devendo, por causa do troco. Não estava batendo, e eu não queria bombom também. Eles estão dando muito bombonzinho, E aí ficou aquele impasse. Quem vai ficar devendo para quem? Aí ela falou assim, não, como eu que sou a vendedora e você veio comprar, você fica me devendo, quando você voltar aqui você paga esse valor que eu não tenho troco. Tá? Aí eu falei, olha, dona Dina, eu vou dizer uma coisa, eu não sou uma pessoa ruim, não. Até que sou bonzinho. Mas se você não anotar aí, eu não vou me lembrar. Anote e cobre depois quando eu voltar aqui, senão eu esqueço. E não é por maldade, não é por ruindade, não. Eu até suspeito que eu posso estar devendo alguns dos irmãos aqui da igreja. Olha, a Mary falou que eu estou devendo ela. Eu até suspeito, porque eu esqueço. E se isso for verdade, o pessoal da cantina lá me cobra. Eu não vou pagar, não é por maldade, porque eu esqueço, tá? Eu esqueço mesmo. Então, conversando lá, mas já acertei tudo, tá? No outro dia eu voltei lá e consegui lembrar. E eu paguei, né? Ficou tudo certo, né? A irmã Meire levantou a mão, não sei se é porque eu estou devendo para ela. Não, então tá. Obrigado. Então, o apóstolo Paulo, antes de falar sobre uma questão de dever, ele fala sobre a questão das dívidas. Ele fala, a ninguém fiquei devendo coisa alguma. A ninguém fiquei devendo. Também eu abro um pequeno parênteses que nós já estudamos aqui na igreja sobre isso. Tá? Uma coisa é você ter uma dívida, né? E outra coisa é você estar endividado. Eu quero explicar. Eu comprei uma televisão em 10 parcelas. Eu tenho uma dívida. Eu vou ficar endividado quando eu começar a atrasar a parcela. Aí eu pego. É aí que eu vou estar errado. Aí que meu testemunho não vai estar bom. Quando eu atrasar as parcelas. Mas não é errado eu comprar em 10 parcelas, se eu vou pagar. Não é errado. Não é errado eu contrair uma dívida. É errado eu ficar endividado. É assim que eu raciocino. Isso nós já estudamos na EBD em um outro momento atrás. E o que a palavra de Deus nos ensina através do apóstolo Paulo é que, antes de tudo, nós não devemos dever. Não devemos ficar em dívida com ninguém. E Paulo ensina que ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Seja dinheiro, seja um bem, seja um favor, pague. Se você deve, pague. E se eu lhe devo, me cobre. Tá? Mas pague. Você tem que pagar as suas dívidas. E então, a partir daí, o apóstolo Paulo então vai chamar a atenção do amor, a dívida do amor. Por quê? Porque a dívida do amor, ela é uma dívida que nós não conseguimos pagar. Os favores, o dinheiro emprestado, a dívida, né? a panela emprestada, sei lá,
não sei, qualquer coisa que nós, o pincel, né, o rolo, não sei, que nós emprestamos, dá para pagar, a gente paga. Agora, o amor é impagável. É uma dívida que nós não conseguimos pagar. É o que ensina aqui a palavra de Deus. Vamos ver. Exceto o amor, porque com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, tal. Então, nós devemos pagar, exceto o amor. Quando ele fala exceto o amor, porque o amor é uma dívida que nós nunca vamos conseguir pagar totalmente. Eu não posso chegar no final do dia ou no final da tarde e dizer, pronto, amei a minha esposa o suficiente, agora paguei a dívida. Não dá. A cada instante a dívida ela vai aumentando. O amor é uma dívida que você nunca vai poder dizer assim, já fiz para você, agora estou livre de você. Não tem isso. Não tem. Quando se fala de amor, você não se livra. Porque o amor é uma coisa constante na nossa vida. Não dá para a gente preencher aquela quantidade e dizer, completou, agora eu não preciso mais fazer. Nós não vamos nos livrar, tá? Eu vou amar o mais rápido possível para me livrar dessa tarefa, né? Não tem isso. A gente faz isso com algumas coisas. Eu tenho que lavar a louça, eu vou lavar o mais rápido possível para me livrar dessa tarefa. Se livrou, né? Lavou a louça, acabou, colocou lá no lugar, tudo, olhou, tá, pronto, ufa, uma tarefa. Tem pessoas que, como eu, tem uma pequena agenda que colocam tarefas, né, para cumprir. E eu vou lá ticando, né? Eu gosto, no final do ano, de dar uma olhada na minha agenda, que eu vejo quantas coisas aconteceram durante o ano. Com quantas pessoas eu falei, quantos lugares eu fui, né? Quantas realizações o Senhor me permitiu fazer. Eu olho lá e falo, puxa, que ano bom, né? Mas podia até ser feito mais ainda. Mas eu tenho uma agenda, eu anoto. E aí, quando eu cumpro uma tarefa, eu vou lá e eu cumpri essa tarefa. Que bom, terminei, né? Concluí, que é uma coisa tão rara hoje em dia, né? A gente começar e terminar, né? É tão raro isso. Mas eu consegui, eu terminei. O amor não. O amor não dá para dizer assim, olha, eu já amei o suficiente e acabou. Lembra da história do samaritano, que é uma grande demonstração de amor, ensino de amor? Ele começa fazendo o que os outros não estavam fazendo. Ele para e olha para aquele homem jogado à beira do caminho. Já é uma demonstração de amor. Já o quê? Teve misericórdia, já olhou. Eu posso amar alguém vendo a situação dela e me compadecer. Já é amor. Mas eu posso dizer que já completei o amor? Não. Aí ele vai e se abaixa, né? Talvez colocou o joelho no chão, pegou ali um pano, atou, passou ali um óleo. Que demonstração de amor. Tocou na ferida do homem. Que demonstração de amor. Acabou? Não é uma grande demonstração de amor? É uma grande demonstração de amor. Mas será que já terminou? Não. Aí ele pega aquele homem, levanta aquele homem. Que demonstração de amor, né? Carregando alguém, né? Que às vezes eu venho com o pastor Elcio, né? Quando ele tem que descer, tem que subir. Eu falo, pastor, não sei por onde eu pego. Dá vontade que eu tenho que pegar de uma vez e levar logo, né? Porque eu não sei, a Jéssica não, o João não, né? Já sabe qual é o lado, né? Qual é a mão que tem que dar. Né? E eu estou aqui há 10 anos, ainda não sei, gente. Eu não me acostumei a como é. Mas aquele homem abaixou, levantou. Que demonstração de amor, né? Pegou da terra, pegou sujo, pegou... A gente não consegue imaginar isso. E aí depois ele faz o quê? Ele coloca o homem no seu próprio animal. Não é verdade? Que demonstração de amor, né? Deu o seu lugar para o outro. Deu o seu privilégio para o outro. Que demonstração imensa de amor. Parou aí? Não. Levou para uma hospedaria.
deu um teto, deu uma cama, supriu por cima e por baixo. Ótimo, vamos embora. Terminou aí? Não. Ele vai dizer assim, olha, ele vai ficar aqui e anota as contas. Se alguma coisa ainda, eu venho, quando eu voltar eu pago. Eu imagino que ele pagou, mas ainda não terminou a dívida. O amor, a dívida do amor, ela é assim. Você nunca vai pagar tudo. Você se esforça, você faz, mas é assim que o Senhor nos ensina. Para que a gente não se conforme a este mundo. Este mundo, ele age assim. Cumpre uma tarefa com alguém e diz, olha, acabou. Nunca mais. Né? Não conte mais comigo, já fiz a minha parte. É assim que o mundo faz. E aí o Senhor diz que nós não vamos nos conformar a este mundo. Nós somos cristãos vivendo neste mundo e devemos aprender que o amor é uma dívida insaciável, né? É uma dívida impagável, que nós nunca vamos fazer completamente e satisfatoriamente. Só teve uma pessoa que pôde dizer, está consumado. Só teve um. Esse sim completou, né, a plenitude do amor e deixou como exemplo para nós amar um ao outro. É uma dívida impagável. Não pense, não diga isso, tá? Olha, eu fiz a minha parte. Pronto, amei por hoje. Amei pela semana toda. Amei pelo mês todo. Amei pelo ano todo. Agora vou viver de qualquer jeito. Não pense, não diga dessa forma, tá? O amor é obediência e compromisso. Aí nós vamos não só ver que o amor é impagável, mas o que é o amor? O amor é o cumprimento da lei. O que é cumprir a lei? Cumprir a lei é obedecer. É obedecer. Deus determinou uma lei, a lei de Deus chamada amor. Se eu amo, eu estou cumprindo a lei. Se eu não amo, eu estou desobedecendo a lei. É como você atravessar no sinal vermelho. Você está descumprindo uma lei dos homens. E você não amar, você está descumprindo uma lei de Deus. O amor, portanto, é um ato de obediência e, ao mesmo tempo, é um ato de compromisso. O que o apóstolo Paulo coloca aqui são os mandamentos de Deus de relacionamento de um para com o outro, tá? Os relacionamentos chamados horizontais, tá bom? E que são mandamentos apresentados de uma forma negativa, ou seja, não. Não adulterarás, versículo 9, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, né? E aí fala-se, há mais algum mandamento, tudo se resume no quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. São mandamentos negativos que eu achei muito interessante em alguns comentários que eu estava lendo, né? Que a ideia de mudar de negativo para positivo os mandamentos, que também é chamado espírito da lei. O espírito da lei. Jesus falou assim, olha, vocês já ouviram falar, não adulterarás, eu, porém, vos digo. O espírito da lei não é o negativo, é o positivo. O espírito da lei não é o que não fazer, é o que fazer. É o chamado espírito da lei. Então, quando aparece aqui o negativo, eu lembro de um convite que eu tive para pregar para família, né? E o tema que o pastor me deu, ele até mandou para mim um pequeno esboço, né? Era como perder o seu filho. Esse era o tema. É claro que a abordagem era outra, né? É claro. Mas ele colocou o tema, como perder o seu filho. Talvez ele até pensou numa dinâmica, né, de impactar, puxa, vou perder meu filho, né? Talvez alguma coisa assim. Mas eu fiquei inquieto com aquele tema, né? E eu liguei para o pastor, falei, pastor, vou lhe pedir uma permissão. Eu posso transformar esse tema do negativo para o positivo? O senhor permite que eu faça isso? O tema que o senhor me deu é como perder seu filho. Eu gostaria de colocar como ganhar o seu filho. O senhor me permite fazer isso, né? Eu não fiquei muito à vontade com o tema. Eu quis transformar do negativo para o positivo. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo usando o mandamento exato,
mas havia um espírito sobre a lei. E esse espírito não é o que não fazer, e sim o que fazer. O que fazer? E um dos comentários que eu estava lendo trazia essa ideia de transformar o mandamento negativo em mandamento positivo. Por exemplo, quando o mandamento aqui ele diz, não adulterarás. Não adulterarás. E aí, eu transformo isso para o lado positivo, eu digo, como eu posso preservar o casamento do meu irmão, da minha irmã, o casamento alheio? Como eu posso ajudar para que o casamento seja preservado? O que eu posso fazer para preservar o casamento ou os casamentos, né? Talvez como filho, talvez como filha, talvez como pai, talvez como amigo, como amiga, talvez como irmãos em Cristo. O que você pode fazer para que os casais fiquem firmes, fiquem unidos? Transforme isso, não no negativo, não adulterarás, mas transforme isso no positivo. Como você pode agir, o que você pode fazer para preservar o matrimônio? Pense dessa forma. É o espírito da lei. Aí depois ele vai falar aqui, não matarás. Tudo bem? Mas eu posso fazer uma outra leitura. O que eu posso fazer para conservar o meu próximo vivo? O que eu posso fazer para conservar o meu irmão, a minha irmã vivo? O que eu posso fazer para contribuir para que ele tenha saúde, para que ele tenha o bem-estar? Não pense somente em não matarás. Por quê? Não matarás. Porque é muito provável que todos nós que estamos aqui hoje, e os que estão em casa também, vamos passar pela vida e não vamos ter essa experiência. Podemos até chegar no final e dizer, um mandamento cumprido, não matei ninguém. Né? Não matei ninguém. Apesar de que o Senhor Jesus disse, né, que se a gente olhar feio para alguém, né, lá no coração já está matando, né? Que é também o espírito da lei. Mas o fato é que eu tenho que pensar o seguinte, não é somente eu não matar, mas é o que eu posso fazer para preservar a vida das pessoas. O que eu posso fazer para que vivam, tá? Para que tenham saúde, para que vivam bem. O que eu posso fazer para o bem das pessoas? Não cobiçarás. Não cobiçarás. Talvez a gente mude isso, né? E pense assim, como é que eu posso proteger a propriedade do meu próximo? O que eu posso fazer para proteger a propriedade do meu próximo? Aqui é o contrário, né? Uma prática para não cobiçarás. Eu vi que meu próximo abandono deixou a bicicleta dele do lado de fora de casa. Ele esqueceu lá. Eu vou para casa dele. O que eu posso fazer para proteger a propriedade do meu vizinho, do meu amigo, do meu parente, do meu próximo? Porque eu não vou cobiçar, beleza. Eu não vou querer ter o que ele tem. Eu não vou querer o carro, eu não vou querer a propriedade, o celular que ele tem. Eu não vou querer, mas eu posso fazer alguma coisa para preservar a propriedade do meu próximo? O que eu posso fazer por isso? Por último aqui, ele fala ainda, não cobiçarás. Parou aqui, né? Eu anotei quatro coisas. Pulei o furtar? Então eu pulei, né? Então tudo bem. Mas ainda dá essa ideia, não furtarás, de realmente, ao invés de tirar, furtar é tirar, né? Então o que eu posso fazer para que o meu próximo prospere? Para que o meu próximo tenha algum rendimento? Para que ele tenha o seu sustento? Para que ele tenha o seu bem-estar? O que eu posso fazer? Então, pensar no mandamento dessa forma, realmente nós vamos chegar no chamado espírito da lei. E aí, nós então fechamos a questão do amor. Né? Do amor.
Então, nós podemos observar na parte final, versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, ele resume tudo. O amor, ele não pratica o mal. Portanto, o amor vai para a prática do bem. Do bem. Então, não pense que não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás. Não pense que esse é um mandamento de omissão. Não é um mandamento de omissão. Porque você pode cumprir esse mandamento se omitindo. Eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou cobiçar, eu não vou matar. E aí eu estou cumprindo a lei. Pense que também você pode ser ativo e cumprir esses mandamentos. Isso é o amor, tá? O amor, ele é uma obediência. O amor, ele é um compromisso. É um compromisso que nós podemos ter com o nosso próximo. Então, nós vimos aí o dever do amor. Vamos agora para a última sessão, que vai do versículo 11 até o versículo 14, e vamos falar sobre o dever para com o tempo. E aí, quando eu falo tempo, eu quero depois explicar melhor para vocês. Vamos ler. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, esse é o nosso texto de estudo para concluirmos o capítulo 13. O dever com relação ao tempo. E é interessante porque essa expressão aqui, tempo, não está relacionado ao cronos, não está relacionado às horas do dia somente. Com relação ao tempo, é uma palavra que também ela é muitas vezes traduzida por século. Tá? Será este o tempo que o Senhor vai restaurar? Será nesta geração, neste século, neste tempo no sentido de a situação em que nós estamos vivendo, né? O sistema deste mundo, o momento político, o momento econômico, o momento global em que nós estamos vivendo, diz respeito não só ao tempo das horas, dos dias, das estações e dos anos, mas também das circunstâncias do ambiente em que nós vivemos. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Então, nós temos um compromisso com relação ao tempo. Primeiro, um compromisso de discernir o tempo, de conhecer o tempo, de perceber o tempo. Tá? Esse é o primeiro compromisso que nós temos com relação ao tempo. Discernir, conhecer, perceber. Não devemos, nós devemos, na verdade, conhecer o século, o ambiente, as coisas, mais do que ninguém. Por quê? Porque os nossos olhos estão abertos. Nós cristãos fomos salvos por Jesus e Ele abriu nossos olhos, que estavam outrora cego, que estavam outrora fechado. O Deus deste século fechou o entendimento, cegou o entendimento dos incrédulos. Mas nós somos crentes, estamos com os olhos desvendados e podemos ver. E nós, irmãos, somos aqueles que Deus cobra lá dos céus, como aqueles que devem perceber, atinar. O livro de Provérbios é um livro que fala sobre a sabedoria e constantemente chama os jovens, né, os mancebos, né, os incautos, a estarem atentos, percebam, estejam atentos, sejam sábios, sejam prudentes. Leia lá Provérbios, você vai encontrar constantemente o chamado da sabedoria. Perceba, esteja atento, olhe, seja acordado, esteja desperto. E aí as pessoas, de maneira geral, não discernem tempo.
né? Mas nós devemos, como cristãos, perceber, devemos discernir o tempo, o século em que nós vivemos. É claro que vivemos em uma geração tecnológica de grande avanço, na qual eu mesmo sou daquela geração que o pessoal chama de colonizador, né? Eu sou daqueles que está entrando, eu não sou nativo, né, da tecnologia, mas a geração que está aí, que estão entre os bancos espalhados também, é uma geração nativa que cresce junto com essa nova tecnologia. Mas nós devemos estar atentos todos para o que está acontecendo em nossa volta, para o desenvolvimento da sociedade, para onde o mundo está caminhando, e devemos estar despertos, não como nos dias de Noé, que as pessoas casavam, se davam-se em casamento, e nem percebiam até que veio o dilúvio e levou a todos. Devemos estar espertos, atentos, não como aquelas chamadas virgens que esperavam o noivo, e algumas tinham lâmpadas e não tinham azeite, e o noivo chegou e elas não puderam acompanhar, porque as suas lâmpadas estavam apagadas. Devemos estar espertos, atentos e discernir, porque Deus já fez um grande milagre de desvendar os nossos olhos, de abrir o nosso entendimento. Nós não temos, irmãos, razão para viver como o mundo que está aí cego, que está buscando a sua felicidade, a sua alegria, o seu prazer em coisas passageiras, que no outro dia vai dar dor de cabeça, que no outro dia vai trazer a falta do alimento porque gastaram o seu dinheiro, no outro dia vai trazer o prejuízo de perder o emprego ou coisa dessa natureza. O mundo se diverte dessa forma. Ou a diversão daqueles que são sádicos, que fazem mal para o outro, se divertem com isso. Várias formas. Pessoas cegas, né, que, na verdade, estão enganadas, enganando e sendo enganadas, como diz na palavra. Mas nós não. Nós temos que estar atentos. Precisamos discernir o tempo. Efésios capítulo 5, versículo 14, não vou ler, você também não precisa buscar, se quiser pode, mas o apóstolo Paulo diz que lá que o Senhor ele já ele nos chama, desperta, ou que dormes, né? Diz lá Efésios 5, desperta, nós já somos chamados para estar despertados desse sono, tá? E devemos tomar cuidado, porque é como uma cegueira. Viver de acordo com o mundo é uma cegueira. Viver de acordo com o mundo é uma paralisia. Tem pessoas que, quando estão dormindo, são agitadas, né? Não sei a realidade de nenhum, mas aqui tem gente que dorme numa posição na cama e no outro dia, quando acorda, virou, está de ponta cabeça, né? Se agita durante a noite todinha. Coitada da esposa, do esposo desses, né? Que durante a noite, né, tem abraços e tapas também, né? Leva de tudo, né? Mas tem pessoas que são assim, mas estão dormindo. E, de maneira geral, uma pessoa que está dormindo, ela está inerte, ela não produz, ela não raciocina, ela não fala lógico, ela não ensina ninguém. Ela está parada, ela está infrutífera. E aí, a palavra de Deus diz, olha, seja esperto, acorde, desperte, seja produtivo. Né? Por quê? Porque este mundo, este século, este tempo paralisa, dá cegueira, dá sono, e nós devemos estar despertos. Devemos pensar na eternidade enquanto nós estamos aqui neste mundo. Devemos pensar na eternidade. Seguindo aqui no versículo 11, tá? Já é a hora de vos despertardes do sono. Por quê? Versículo 11 ainda. Porque a vossa salvação está agora mais perto de quando no princípio cremos. E essa salvação aqui que ele está falando não é a salvação do pecado. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, nesse mesmo livro de Romanos, falando de salvação, ele apresenta aspectos da salvação. Lembra? A porta, o caminho e o final do caminho. A salvação, a justificação, a salvação, a santificação e a salvação, a glorificação. E o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui, ele está falando da salvação, glorificação. Ele fala, a nossa salvação já está perto, ou pelo menos está mais perto do que quando nós cremos. E é claro que a cada segundo que passa, a cada hora que passa, a cada dia que passa, a nossa
salvação final está mais perto. Isso nem depende de eu crer. Isso é uma coisa lógica. Isso nem depende do tamanho da minha fé. Isso é uma coisa lógica. Cada dia que passa, tenho certeza, o tempo a vinda do Senhor está mais perto. Está próximo. Com certeza. Tá? E eu não sei o que Deus está esperando, mas Ele está fazendo alguma coisa ainda. Ele quer que algo ainda aconteça. E isso está na sua soberania, que eu não entendo e nunca vou entender, porque eu queria que fosse hoje. Mas o Senhor é que sabe todas as coisas. Mas o fato é que a cada instante que eu falo, que a cada hora que passa, que a cada dia que termina, eu sei que a volta do Senhor está mais perto. A volta do Senhor está mais perto. A cada instante nós vemos isso. Então, nós devemos pensar na eternidade, vivendo neste século, tá? Devemos ter a expectativa da glória, a expectativa da última salvação, ou da última parte da nossa salvação, que é a glória. A nossa salvação final está perto. Devemos pensar, portanto, na eternidade. Seguido na leitura aqui, versículo 11, né? Nós estamos. Versículo 12. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Ou seja, ele considera este século, este tempo que nós temos que discernir como uma noite, irmãos. Uma noite. Tem pessoas que gostam muito da noite, né? Eu gosto, para dormir, né? Mas tem gente que se diverte, né? Que gosta, que espera chegar a noite para isso. Bem, aqui a palavra de Deus está dizendo que a noite é como se fosse o tempo que estamos vivendo agora, este século. Este século é a noite. Paulo compara. E ela está alta. Significa o quê? Que daqui a pouco o sol vai nascer. Vai chegar uma hora que vai nascer o sol. Vai acabar essa noite. Esse tempo vai passar. Esse tempo que nós temos que discernir para viver corretamente nele. E como que nós vivemos corretamente nesse tempo? Primeiro, nós temos que discernir. Seja atento. Tá? Não viva como cristão mundano. No mundo como se fosse mundano. Viva como cristão no mundo, sendo realmente crente. Então, perceba a mentira, perceba o engano, perceba a violência, perceba a malignidade, perceba os ensinos diabólicos do mal, as influências diabólicas do mal, perceba a influência do mundo, esteja atento, não se corrompa, não se engane, não se deixe levar. Perceba, primeira coisa. A segunda coisa é que nós devemos realmente, enquanto nesse mundo, pensar na eternidade, pensar que é uma noite agora, mas o dia vem, pensar na nossa salvação em termos da glória. Nós seremos glorificados, salvos definitivamente. Pense na glória, pense lá na eternidade. Enquanto você está nesta noite, pense no dia. Não se acostume com essa noite, tá? Não se acostume com o brilho das luzes, não se acostume com a fascinação, talvez, de um friozinho da noite. Não se acostume, essa noite não é a nossa vida. Essa noite vai alta. O dia está chegando. Pense, portanto, na eternidade. E, por último, aqui sobre o dever com relação a esse tempo, nós devemos agir corretamente nesse tempo. Então, primeiro, nós devemos discernir o tempo. Segundo, nós devemos, enquanto o tempo, pensar na eternidade. E terceiro, devemos agir corretamente enquanto nós estamos nesse tempo. O texto é claro, ele fala aqui, veja lá comigo, versículo 12. Vem alta a noite e vem chegando o dia. Mas está falando do tempo e da eternidade. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Deixemos as obras das trevas e revistemos das obras da luz. Um dos comentários que eu li mostrou a imagem de alguém acordando. Trouxe a ideia, né? Então, a pessoa estava lá, inerte, sonolenta, não produzia nada, com roupa de dormir. Eu acho que todos nós aqui temos roupa de dormir e roupa de sair, né? Roupa de estar em casa. Eu acredito que sim. Então, existe roupa de dormir.
E aí, no momento em que a pessoa se desperta do sono, no momento em que a pessoa percebe o mundo onde ela está, o tempo, ela começa a agir de acordo com a sua natureza de luz. E a primeira coisa coerente que essa pessoa faz é tirar a roupa de dormir e vestir a roupa de trabalhar, a roupa de sair, a roupa do dia a dia. A primeira coisa que a pessoa faz é despir-se das roupas da noite e vestir-se das roupas do dia. É o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, tá? A nossa atitude, e já é tempo de nós fazermos isso. É chegada a hora de nós deixarmos as obras infrutíferas das trevas, a inércia, o sono, a cegueira. Deixarmos de estar deitado em um colchão, em uma cama de trevas, e devemos, pelo contrário, nos levantar e nos vestir de uma outra roupa, que é também a ideia das nossas obras, ou pelo menos a roupa que nós vamos vestir vai mostrar o nosso propósito de obras. Eu me vesti com a roupa do trabalho, eu vou trabalhar. Me vesti com a roupa da escola, eu vou estudar. Eu me vesti com a roupa do dia a dia, eu vou fazer as coisas da casa. Eu me vesti com a roupa de passear, né? Eu vou sair, eu vou tomar um ônibus ou um carro, mas eu vou para outro lugar. Nós temos que nos vestir com roupas que vão ser de acordo com a tarefa que nós vamos fazer. Mas uma coisa nós temos que fazer: tirar as roupas das trevas, tirar as roupas da noite, tirar a roupa da cegueira, tirar a roupa do sono e vestir a roupa de servir, de fazer, de agir. Então, devemos agir corretamente nesse tempo. Não devemos andar pela rua com roupas de dormir. É incoerente, é constrangedor, mas espiritualmente muitas vezes nós fazemos isso. Nós acordamos fisicamente, mas continuamos espiritualmente no sono, porque as nossas obras não nos levam a fazer as obras da luz, aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, como viver nesse tempo de Sina? Como viver nesse tempo? Pense na eternidade. Como viver nesse tempo? Vista a roupa de crente ou de luz para viver nesse século em trevas. Isso vai implicar em você realmente ter atitudes. Tá? Andemos dignamente como em pleno dia. Não em... Aí ele coloca aqui, novamente, mandamentos negativos, vamos pensar dessa forma. Não em orgias, não em bebedices, não em pudicícias, não em dissoluções, não em contendas, não em ciúmes. Aqui ele vai falar, e eu estava olhando nos comentários, e vão dizer que muitas dessas obras que estão aqui são obras noturnas, são atividades noturnas. Apesar de que hoje em dia a gente vê muita gente às 7 horas da manhã já bebendo, já se bebedando por aí. Né? Mas as expressões aqui, a orgia, a bebedice, né? A impudicícia, a dissolução, as contendas, os ciúmes são obras das trevas e muitas delas são praticadas à noite. São atividades noturnas. Então, nós somos chamados para andar como luz neste mundo, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está no céu. E aí, esse andar é dignamente, início do versículo 13. Andemos dignamente. Essa palavra dignamente poderia ser traduzida também como apropriadamente, coerentemente. Nós não vamos para um casamento com roupa de jogar futebol. Você vê que eu já vi alguma coisa em algum lugar assim. Nós não vamos, sei lá, para um jantar com roupas do trabalho. Você vê que, às vezes, né? Mas existem roupas que são coerentes com
a realidade normal da pessoa. E é o que Paulo quer dizer aqui nesse versículo penúltimo, né? Eu falei penúltimo para dar um alento para vocês, tá? Andemos dignamente, coerentemente, tá? Apropriadamente. Apropriadamente a quem? A quê? A Deus. Apropriadamente a quem? A quê? A nosso testemunho. Nós somos cristãos. Não é apropriadamente ao mundo. E aqui ele está falando de conduta, de palavras, de atitude, irmãos. Não tenhamos medo de ser crentes nesse mundo. É isso que nós somos chamados para ser. Crentes no mundo. Não devemos pensar de outra forma, tá? E aí ele vem com essas várias palavras aqui. Orgia. O que é orgia? A orgia são ajuntamento para o pecado noturno. É muito atribuído àquelas baladas, aquelas festas noturnas que entram pela madrugada, né? Onde ninguém é dono de ninguém, esse tipo de coisa. Isso é a orgia. Bebedices, né? E aí já muito claro, mas de maneira geral é o vício da bebida, o domínio da bebida. Bebedice não tem a ver com a pessoa que bebe, mas com a pessoa que é bebida pela bebida, né? Ou seja, ela está dominada pela bebida. Eu lembro que no tempo que nós passamos no Uruguai, um país que consome muito vinho, igual a gente aqui com açaí, mais ou menos, lá acho que até mais, né? Questão de vinho. Então, consome muito, muito vinho. Eu lembro uma vez conversando com um irmão, e ele falou que na cultura do Uruguai não é vergonha beber. Agora, é uma vergonha muito grande a pessoa ficar, que eles chamam de borracho, né? Que é ficar jogado na rua. É uma desonra muito grande. Um homem que é encontrado assim, bêbado, né? E na praça, na rua, é uma vergonha para ele e para a família muito grande. Ele se esconde na casa por um bom tempo. Então, eles têm que se controlar. Eles bebem muito, mas não podem ficar borracho, né? Não podem ficar assim. E aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre essa bebedice no sentido dessas pessoas que são dominadas pela bebida. Impudicícia. O que é impudicícia? É o sexo sem pudor, sem honra, né? Então, são animais, pessoas que, com relação ao sexo, agem como se fossem animais, sem nenhum tipo de recato, né? Sem respeito, sem a honra para com ele, para com ela. Isso é a impudicícia. A dissolução ela tem a ver com a depravação, a corrupção, a falta de vergonha, né? Então, é a pessoa que realmente já vive, tem um palavreado, tem uma maneira de vestir, né? Já completamente depravado, né? Sem nenhum recato, sem nenhuma vergonha. Contendas tem a ver aqui com questões de insubmissão, pessoas que constantemente criam disputas de qualquer coisa, né? O açaí de Abaetetuba é melhor. Não, daqui é melhor. Aí já vira uma disputa. São pessoas que criam disputas para tudo, para tudo. A minha máscara é melhor que a tua, né? Tudo. E vira crítica, tudo vira motivos de disputa. Aí são chamadas as contendas. E, por último, o ciúme, que está aqui nesse contexto diretamente ligado ao egoísmo, à inveja. Não aquele ciúme que o Espírito Santo tem de nós, que é o zelo, né? O zelo. O ciúme no sentido de não querer que aconteça nenhum mal conosco. E nós devemos ter também esse zelo uns pelos outros, mas não é o ciúme nessa categoria aqui, que é algo de egoísmo, algo de invejoso. O ciúme no sentido de você se preocupar com o que a pessoa é, com o que ela tem, mas não por causa da pessoa, mas por causa de você, né? Por causa de você. Isso é ciúme,
tá? Não é pensando na pessoa, mas é pensando em si mesmo. E para fechar, nós vamos falar aqui então sobre o último aqui do dever cristocêntrico, versículo 14. Mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e nada despojais para a carne no tocante às suas concupiscências. Revestivos do Senhor Jesus, ou seja, tenha uma vida cristocêntrica, tenha uma vida revestida do Senhor Jesus. Lembra que nós falamos em tirar a roupa do sono, tirar a roupa de dormir? E que roupa a gente vai vestir? Revestivos do Senhor Jesus, revestivos da presença, de estar com Ele, de caminhar com Ele, de ouvir a sua palavra, de obedecer seus mandamentos, de amar como Ele amou. Revestivos do Senhor Jesus, procurar viver como Ele viveu, parelho a Ele, que suas palavras, que suas atitudes, que seus sentimentos se amoldem neste mundo a como viveu Jesus Cristo, com humildade, com autoridade espiritual, com uma vida digna, que nós possamos nos revestir do Senhor Jesus, tomando Ele como modelo, né? Primeiro, que não viva mais você, Cristo viva em você. Segundo, também, que nós sejamos exemplo nesse mundo, como Cristo foi exemplo também. Revestidos do Senhor Jesus. Agora é a sua vez. Nessa sessão, revestidos do Senhor Jesus, eu quero voltar com vocês aqui para o capítulo 12, tá? Versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, aqui abre a sessão prática, aqui abre a sessão do que devemos fazer, como devemos viver. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pastor Gary pregou sobre isso o suficiente, não quero me deter aqui, mas eu quero só apenas fazer menção do seguinte: quando o apóstolo Paulo diz que vos apresenteis em sacrifício, ele está dizendo, agora é a vez de vocês. Nós vimos desde o capítulo 1, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Nós vimos desde o capítulo 1 que Deus nos salvou, nos justificou, nos santifica e nos vai glorificar através do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus fez tudo para a nossa salvação. Devemos crer e viver a partir dessa fé. Agora, Ele já se sacrificou, Ele já foi o sacrifício lá por nós. Agora é a nossa vez. Ele foi sacrifício morrendo na cruz. Ele se sacrificou como um cordeiro, que foi levado ao matadouro e que foi sacrificado morrendo. Nós somos chamados agora. Agora é a nossa vez. Vamos nos revestir de Jesus Cristo, que significa que nós vamos agora fazer o nosso sacrifício. Agora é a sua vez de fazer o seu sacrifício. É o que Paulo está falando. Vamos nos revestir do Senhor. Vamos viver de acordo com o Senhor. Agora é a nossa vez, é a nossa parte. É a sua vez, é a sua tarefa, é a sua missão. É o seu momento de agir. E o seu sacrifício, de acordo com o capítulo 12:1, não é mais um sacrifício morto, como foi o de Jesus. Ele morreu. O nosso sacrifício é um sacrifício vivo, como o pastor Gary ensinou, né? Nós somos como aquelas ovelhas que são colocadas no altar em sacrifício vivo. E aí a gente fica agoniado, né? Não quer ficar muito tempo no altar. Não foi isso que ele falou? É isso aí mesmo. Dá vontade de sair, dá vontade de espernear, dá vontade muitas vezes de ir passear, né? Dá vontade de ir para a noite, né? Dormir o sono da inércia de ser omisso. Dá vontade de sair do compromisso do amor, de dizer, olha, já amei o suficiente, não quero mais amar. Mas nós devemos pensar que agora é a nossa vez de agir, de fazer, de viver. Então, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E aí a parte final do versículo 14, a parte B diz: nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Esse ensino final diz o seguinte: não tenha plano, não tenham planos para o pecado. Não planeje, não prepare-se para pecar.
não tenha intenção de pecado. É isso que significa o não, nada disponhais para a carne. Esse dispor para a carne significa você planejar, você arquitetar, você pensar na possibilidade de pecar. Não pense na possibilidade de pecar. Longe da sua mente, não planeje, não arquitete, não queira. Por quê? Porque já existe a carne e as suas concupiscências. Ou seja, já tem o plano de você pecar. Não seja você que faça o plano. Como diz aqui, a carne e sua concupiscência. O que é isso aqui? O que é a concupiscência da carne? Concupiscência é o apelo. Concupiscência significa que a carne naturalmente já tem seus planos de pecar. Significa que o nosso ser, a nossa natureza, ela é pecadora, ela já é pecadora. Você não precisa planejar pecado. Pecado, ele já está planejado. Difícil, sabe o que é? É você planejar ser santo. Difícil é você planejar se revestir de Deus. Difícil é você planejar, muito difícil você planejar amar o próximo. Muito difícil é você planejar ser submisso. Muito difícil é você fazer planos que vai doer, que vai quebrantar, planos que vão atingir a sua vontade, o seu bem-estar. Fazer planos de dar uma oferta missionária. Você não faz planos para isso. Você tem que fazer um esforço para parar, fazer as contas e tirar a oferta missionária. Agora, para você gastar o dinheiro com alguma coisa que muitas vezes pode ser até supérfluo. Eu já tenho um, vou comprar mais um. Isso que é o supérfluo. Já tenho, vou comprar. Estava lendo e vendo muito sobre o minimalismo, né? E me chamou muita atenção. Só que eu olhei para algumas questões da minha vida e falei assim, eu acho que eu já estou por aí, né? Já estou mais ou menos por aí. Né? Eu tenho um par de tênis, suficiente para mim. Né? Eu tenho um par de sapato social. Eu não estou aqui chorando, como diz a pessoa, chorando miséria. Né? Eu estou muito contente com isso. Estou muito tranquilo. Quando acabar, eu compro outro. Né? Eu compro outro. Eu lembro que, eu acho que isso se alimentou na minha vida desde a minha infância e adolescência. Porque com 7 anos já tinha que trabalhar. E com 10 anos meu pai permitia que eu tivesse algum dinheiro, porque eu trabalhava para ele. Eu permitia que eu tivesse algum dinheiro. E eu lembro que quando a sandália não prestava mais, é que eu ia comprar. E eu pegava o meu dinheiro e ia comprar, que eu não deixava o papai comprar, que ele ia comprar uma que eu não ia gostar. Né? Então eu tinha que ir. E eu lembro que era assim, a gente ia comprar, já vinha com a sandália nova no pé. E a velha ficava no lixo. Era assim. Era assim. Já era desse jeito. E eu fiquei ouvindo alguns vídeos, vendo e lendo alguns artigos. Falei, acho que isso não é para mim, não. Né? Não sem querer exibir. Porque eu encontrei algumas coisas. Eu abri o guarda-roupa e falei, opa, tem muita coisa aqui que eu nunca usei, nunca vou usar. Eu acho. Né? E aí eu falei, tem alguma coisa que eu acho que está passando da conta. Mas o fato é que nós não fazemos planos para o bem. É difícil. Mas a nossa carne já tem planos para o nosso mal. Tenha certeza disso. Tenha certeza. A Bíblia diz que cair no pecado não é algo assim. Há um escorregão, né? Há um ir para o lugar disso. Há todo um passo que é dado. Há todo um plano de pecado. Agora, tente fazer um plano para se santificar. Veja como é difícil. Tente fazer um plano para devocional diário, para culto doméstico. Veja o quanto isso é difícil. Planeje, tente planejar. Separar lá a sua oferta missionária. Veja o quanto isso é difícil. A carne, ela já está pronta. Né? Agora, o Espírito tem que trabalhar na nossa vida. Caminhar. Né? Revestivos, pois, do Senhor, e não façam planos para a carne. Ela já tem a sua concupiscência, o seu apelo, a sua sedução, o seu chamar, ela já está aqui conduzindo.
Não faça planos para a carne, faça planos para uma vida revestida de Jesus Cristo. Então, como viver neste mundo, meus amados irmãos? Vamos a algumas aplicações desses textos que nós vimos hoje aqui. Algumas simples aplicações. Eu espero que seja simples. Apesar de que tudo que nós já falamos foi aplicando também. Primeiro, pague suas dívidas. Tá? O primeiro princípio que nós vamos aqui é esse. Pague suas dívidas. Antes de falar de amor, antes de falar de questões, vamos colocar aqui espirituais, porque tudo é espiritual, é claro, mas antes de falar sobre questões espirituais, ajeite sua vida, pague suas dívidas, não deva a ninguém, seja digno nos seus negócios. Tá? Valorize as pessoas e cuide delas. Valorize as pessoas. Falamos hoje, no geral, sobre as crianças, né? Então, valorize as pessoas, cuide das pessoas, valorize as pessoas, ame as pessoas, mostre o amor, não só no aspecto negativo, mas no aspecto positivo. Planeje isso, amar as pessoas. Eu vou amar meu familiar, meu irmão missionário. Planeje amar, fazer alguma coisa em favor. Lembre que a sua salvação é eterna. Não viva neste século cego. Não viva neste século entregue a este mundo. Tenha uma perspectiva da eternidade. Pense na eternidade. Valorize a eternidade. Eu acredito que aqueles primeiros cristãos e os próprios apóstolos foram martirizados porque eles não olhavam as circunstâncias, eles olhavam para a eternidade. É um esforço. Se eu olhar para a eternidade, eu vou sofrer com mais alegria. Se eu pensar na eternidade, Salmo 73, Salmo de Asaf. Enquanto eu olhava a prosperidade dos ímpios, eu me desesperava, diz Asaf. Eu tinha inveja dos arrogantes, porque eles faziam e aconteciam e sempre se davam bem. Até que eu entrei no templo de Deus e atinei para o fim deles. Ou seja, quando Asaf olhou para a eternidade, ele se alegrou com a situação em que ele vivia. Pense na eternidade, valorize a eternidade. A nossa salvação não é só a porta e o caminho, é a glória. É duro o caminho, a santificação, mas se a gente pensar na eternidade, fica mais fácil. Fica mais fácil. Pense na eternidade. Tá? Lembre que a sua salvação não é só aqui, ela é para a eternidade. Decida ser alerta. E quando eu falo ser, né, eu lembro que mencionar aqui, né, sempre peço para a Karina, lê lá para mim, né, para que, se tiver alguma coisa errada de português, eu possa dizer na igreja que foi culpa tua. Né? É isso. Ela sabe. Mas ela leu e falou, pai, está certo esse negócio que o senhor colocou aqui? Né? Decida ser alerta. Aí eu falei, tá certo, deixa aí, tá certo. Não é decida estar alerta. Qual a diferença do ser para o estar? Você sabe, né? O estar é aquele momento. O ser é constante. Então, decida ser alerta. Perceba, não acorde. Não se deixe levar, né, por esse mundo. Ame, cuide, seja uma bênção. Leve o prejuízo se for preciso. Não se importe em sofrer pela justiça. Esteja alerta. O mundo vai dizer, não sofra, reivindique, bata nele, pise nela. O mundo, a carne, a nossa carne, que já é propensa ao pecado, vai dizer, se vingue, não concorde, não faça, né? Espezinhe, abandone, é o que vai dizer. Mas preste atenção, porque essas atitudes, elas são deste século, deste tempo, deste mundo. Seja atento, desperte, perceba, tá? Seja alerta, tenha discernimento. Discernimento é uma coisa, uma das
virtudes cristãs que nós devemos ter. O povo cristão tem que ter discernimento. Até uma criança cristã, pequenininha, ela precisa aprender o que é o discernimento. É saber o que é bom, o que é mal, o que é de Deus, o que não é de Deus. Tenha discernimento, perceba, não seja afoito, não seja como eu, muitas vezes, dar a resposta sem entender a pergunta. Seja uma pessoa sábia, prudente, tenha discernimento neste mundo. Uma palavra sábia, ela vem com discernimento. Cuidado com as precipitações, muito cuidado. Nas precipitações sempre nós pecamos, sempre nós respondemos errado, sempre nós falamos errado. Não seja precipitado, precipitada. Tenha discernimento, pense bem, pergunte de novo se você não entendeu. Perceba as pessoas, perceba as circunstâncias. Assim, você vai ser sábio ao responder. Assim, você não vai cair em ciladas. Assim, você não vai se dar mal. Você vai ter realmente uma vida digna. Então, tome cuidado. Decida ser alerta. E tenha discernimento. Por último, tenha planos para fazer o bem. E isso com Jesus. Tenha planos. Tenha uma agenda do bem, né? Tem pessoal que existe aí uma tal de agenda do mal, né? Então, faça uma agenda do bem para você. Tenha plano de fazer o bem. Comece em casa, né? Pela sua família, pelos seus filhos, esposa. Tenha planos. Olhe para o seu marido e pense assim, eu quero planejar o bem para ele. Que plano eu vou fazer? Pense no seu filho, na sua sobrinha, no seu primo. Eu quero planejar o bem. Que bem eu vou fazer? Planeje o bem. Pense. E faça. Bom? Então, aqui nós encerramos o capítulo 13. No próximo domingo nós entraremos no capítulo 14. E até dezembro nós vamos chegar no capítulo 16. Amém? Deus nos abençoe.